Nós começamos o nosso programa aqui, as nossas aulas, falando sobre traumas, medos, inseguranças, enfim, que são os nossos primeiros áudios. Como o nosso compromisso é levar conhecimento, levar informação, a gente vai sistematizar isso dentro de segmentos. Como eu já falei para vocês, o que a gente vai trabalhar? Espiritualidade, a psicanálise e a parte das energias. Isso é o que eu faço com todo mundo que chega até mim. É essa tríade. Então, como a gente falou nos primeiros vídeos mais sobre a parte mental, a gente vai falar muito agora sobre a parte espiritual. A parte espiritual, ela é sempre o topo da pirâmide. Ela sempre está em cima, porque é ela que traz a compreensão para a gente. Tudo é a partir dessa luz da espiritualidade que a gente consegue aplicar na vida prática. Por isso que nós falamos em um determinado momento que tudo é espiritual. Por quê? Se você está num estado de espírito da paz, da abundância, da prosperidade, você consegue compreender e entender toda a sua parte mental. Se você está no estado de espírito negativo, né, reclamando e vendo só o lado ruim da vida, a gente não consegue explicar uma coisa para você que você entenda. Por quê? Você não quer ver isso, você está no lado negativo da vida. Então, a gente só tem duas possibilidades dentro desse sistema inteiro. Ou você está no positivo, e daí, quando você está positivo, você consegue entender o que eu te falo, você consegue entender que existe um outro ponto de vista fora o que você está vendo, e você consegue evoluir. Beleza? Porém, se você está do lado negativo da vida, o que eu falar para você, se eu falar para você que você tem que tomar água, você vai falar, mas eu acho que não. Eu acho que não precisa. Então, por mais básico que seja o conteúdo que eu passo para vocês, se não tiver do lado positivo da vida, não adianta. Então, para a gente entender tudo, a gente tem que estar num estado de espírito espiritualizado. Para a sua vida funcionar nas 4 vertentes fundamentais, o que é a vida funcionando? É a gente ter... Então, a gente faz uma rodinha aqui. O que é uma vida fluindo? A gente tem que ter trabalho, a gente tem que ter família, a gente tem que ter lazer, e a gente tem que ter a parte espiritual. Seja ela qual for a sua doutrina, a sua religião, enfim, tem que ter a parte espiritual. Isso aqui tem 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui e 25% aqui. Pronto, a roda consegue girar num formato de onda. Por isso que a gente trabalha energia. Por quê? Se você tem essa roda equilibrada, você vai conseguir fazer o seguinte. A parte da evolução nossa, o que ela vai significar? Então vamos lá. O que significa isso? Tem 2 formas de você viver a vida. Ou você vive pelo espiritual, certo? Compreendendo as coisas, e daí você vive o que a gente fala em física quântica, numa onda, certo? Muito bem. Se eu coloco aquela bolinha que eu falei para vocês aqui, que tem as 4 fases e tem 25% em cada uma das fases, pela própria lei da gravidade, lembra que nós estamos vivos nesse mundo aqui e nós somos regidos pela lei da gravidade? Pela própria força da gravidade, essa bola ela desce, ela consegue subir, ela desce, ela consegue subir, certo? Isso daqui é um estado de espírito. O estado de espírito positivo, a sua vida flui em tudo. Saúde, relacionamento, família, isso, aquilo outro. Certo? Quando você está nesse estado de espírito aqui, ó, estado de espírito
negativo, aí você fica aqui. Aí, uma hora você tá aqui em cima. Muito bem, feliz, alegre, contente, radiante. Depois cai. Qual é a diferença? Quando você está nesse estado de espírito aqui, para você voltar aqui em cima, o que você precisa? De ajuda, de remédio, de padre, pai de santo, psicólogo, terapeuta, e isso, e aquilo, e médico e tal. Subiu de volta. Aí você está aqui de novo, radiante, feliz. Aí você faz compromisso, você fala que ama as pessoas, você sai abraçando todo mundo na rua, e isso e aquilo. No dia seguinte, tá aqui embaixo de novo. Ou você tá nesse negativo aqui, ou você tá nesse positivo aqui. Tudo é espiritual? Tudo é espiritual. Por quê? Se você está no estado de espírito positivo, a sua vida vai sendo manifestada e vai sendo materializada. A espiritualidade positiva, ela significa criação. Ela significa construção. Ela significa realização. O estado negativo, geralmente, ele é a destruição. Às vezes ele pode ser uma inércia, mas essa inércia do estado negativo, ela é muito curta. Você até pode ficar um período sem fazer nada, mas geralmente esse período sem fazer nada, ele vai gerar algum tipo de destruição, algum tipo de mofo, algum tipo de fungo. Ele começa a ficar preto, ele começa a escurecer, sabe? Então é muito difícil a pessoa ficar estagnada nisso daqui, porque a tendência é o decaimento atômico que a gente fala. A tendência é sempre ir piorando, né? Mesmo que seja uma piora gradativa, pouca, mas ela não tem como ficar estagnado no negativo, né? Da mesma forma que não tem como ficar estagnado no positivo. Por isso que a gente vai falar agora sobre evolução e sobre revolução dentro da parte espiritual. Qual é a grande questão? Lembra que a gente vem falando em todos os vídeos sobre travar na vida, sobre isso, sobre todas essas coisas. Dentro da parte espiritual, a gente também tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque venderam um caderno pra gente, que a gente estudou sobre ele, e ele não tá certo. Então vamos lá. Imagina que você tem a linha da sua vida aqui, e a gente vai falar sobre essa linha da vida agora. Aonde que eu tô? Eu tô aqui, ó. Tô nos 40, certo? Tudo que é matéria, tudo que é físico, tudo que é psicológico, a gente faz um caminho de evolução, certo? Então, dentro de um sistema médico, dentro de um sistema científico, dentro de um sistema psicológico, a gente evolui psicologicamente, né? Lembra que quando a gente vai a óbito, a gente evolui a óbito. Então, a evolução, ela é um contexto espiritual, certo? Só que ela tem um limite do físico. Então, aí que começa a dar o grande defeito na cabeça de vocês. Porque a evolução, ela tem uma limitação. Ela tem um ponto que ela termina. E todo mundo tem que fazer esse processo de evolução, que fique bem claro isso. Só que acontece o quê? A partir de um certo momento, a gente para nessa evolução, porque a gente chega nesse topo da montanha, a gente chega no cerne. A partir do momento que a gente chega no ponto final dessa evolução, o que a gente faz? A revolução. Por quê? Quando a gente foi feito aqui, quando a gente encarnou, quando a gente nasceu, a gente sabe que a gente foi feito à imagem e semelhança de alguém, ou seja, do Criador. Criador. O que acontece é que durante a sua vida, do 0 aos 7, do 7 aos 14, dos 14 a 21 e assim por diante, a gente vai incorporando personalidades, personas que não somos nós. Então a gente vai pegando a personalidade dos pais, dos professores, de alguns amigos, do irmão,
sei lá, você vai fazendo essa incorporação, certo? Quando a gente chega no estágio final da evolução, que a gente revoluciona, que é a morte, que é a transfiguração, que é a ressurreição, o que acontece? Todas essas camadas da personalidade que a gente foi adquirindo durante a nossa vida e eles foram exatamente necessárias para a gente chegar aonde a gente chegou, ele revoluciona. Você perde tudo isso, que a gente chama da morte do ego. Essa morte do ego, quando ela acontece, geralmente a gente tem a percepção de uma morte. Você vê, por exemplo, que coisas que faziam sentido para você até semana passada não faz mais sentido. Por quê? Porque morreu esse ego que foi construído durante todo esse tempo. Essa construção, ela é super importante, porque ela está relacionada com a nossa evolução. Só que chega um momento que o nosso campo, quando nós nos propomos a ter essa vida espiritual, essa vida virtuosa, chega um momento que a evolução, ela finda. E daí o nosso campo de energia revoluciona. É aqui que está o X da questão. É aqui que está o daqui para frente. E é aqui que 80% das pessoas voltam atrás. Porque esse processo aqui, ele realmente não é fácil. Porque a gente tem que saber aqui, e a gente vai dar de frente aqui com quem somos nós na verdade. E o grande medo das pessoas é esse. Porque quando você entende quem é você, você perde aquela personalidade que estava existente, que era a personalidade, por exemplo, que agradava a todo mundo. Que era o bonzinho. O bonzinho, ele sempre vai pagar um preço muito caro por ele ser bonzinho. É caro isso daqui. E isso daqui custa saúde mental. Entenda que ser bonzinho é diferente de ser bom. Você tem que ser bom, não bonzinho. O bonzinho sempre vai pagar um preço caro por isso. Você ser bom é você ser primeiramente bom com você. É você ser virtuoso, é você ser educado, é você ser atento, é você ser uma pessoa justa dentro dos seus limites. Então, o cara que é bom, ele fala, eu consigo te ajudar até X. O bonzinho não. O bonzinho ele ajuda, ele ajuda, ele ajuda, ele ajuda, até que ele perde o dele. E ele continua ajudando, 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 ajudando. Por quê? O bonzinho, ele só é bonzinho porque ele precisa te ajudar. Excessivamente, até faltar para ele, certo? O que acontece? Por que a pessoa é bonzinha? Porque ela é carente. Carente. Por que o bonzinho paga a conta? Porque ele precisa fazer algo para você, além do que ele pode fazer, para que você dê um reconhecimento para ele. Para quê? Para suprir a carência dele. O cara que é bom, a pessoa que é boa, não. Ela faz de acordo com as capacidades dela, de acordo com o amor próprio dela. Ela não vai deixar que o outro pise nela, porque ela é boa. A morte do ego, quando a gente sai da evolução e a gente entra para a revolução, e essa revolução a gente pode dar outros nomes. A gente pode falar que isso daqui é a ressurreição, a gente pode falar que é o renascimento, revolução, renascimento, a reencarnação, enfim, são coisas que acontecem enquanto a gente está vivo. Mas qual é o grande ponto que vocês têm que saber? A evolução, ela é sim necessária, até que chega um momento que vem a revolução. Num termo mais da física quântica, o que é isso? Nós somos um átomo, certo? Esse átomo, ele vai vivendo, ele vai existindo. Chega um momento que esse átomo, imagina que o átomo é uma semente, certo? A semente, ela existiu ali. Qual é o momento da revolução do renascimento?
Acho que isso aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagina uma árvore, certo? Então, em algum momento, você foi plantado. Lá quando você teve a fecundação de papai e mamãe, certo? Essa fecundação aqui de papai e mamãe gerou você, que é uma árvore. Então, até hoje, você é essa árvore, né? Você é a árvore. Para a árvore existir, ela tem um átomo. Muito bem. Essa árvore aqui, ela existe, ela recebe sol, ela recebe chuva, ela recebe nutrição da terra. Chega um momento que essa árvore, ela começa a colocar sementes na natureza. Essa semente que ela derrubou aqui no solo, semente, ela tem que passar por um processo de uma pressão. Ela entra para baixo do solo, esse solo aqui pressiona essa semente até que ela se rompe, até que ela revoluciona. E ela nasce um ser diferente. Então, esse processo da revolução é quando você já viveu uma vida, é quando você já tem uma história, é quando realmente você já era uma pessoa, uma personalidade, você já tinha realizações. Aí, esse negócio aqui, a gente entende, tudo bem, isso aqui já foi bom, mas tem como melhorar. Esse tem como melhorar é quando a gente vê lá na Bíblia, né? E faço nova todas as coisas. É quando a gente entrega tudo que a gente tem para a gente ser alguém novo. Por que eu estou falando isso? Porque o momento planetário hoje, o que a gente está vivendo é essa revolução. E quem resistir a isso vai ter muitos problemas. Como tem muita gente já que já está tendo muitos problemas. Por quê? A resistência à revolução, ela está totalmente ligada com o quê? Com o apego a 3D. Então, vamos lá. A gente chega no momento que a gente resiste a essa revolução, certo? Para eu não dar esse passo aqui, que é um passo que traz um pouco de dor, então eu já sou uma árvore que eu tenho que cair aqui, que eu tenho que derrubar uma semente, que essa semente tem que ser pressionada, tem que ser nutrida, tem que ser rompida para que ela forme algo novo, certo? Muito bem. Só que existe a possibilidade da resistência para esse renascimento. Então você está aqui na linha da vida e você tem a possibilidade de você dar esse salto quântico, certo? Isso aqui a gente chama na física quântica de salto quântico. Só que você não quer fazer isso daqui porque isso aqui tem um preço, isso aqui exige uma energia sua, isso aqui exige renúncia, isso aqui exige propósito, isso aqui tem um monte de questões envolvidas nisso. Você não quer ir para cá, você quer fazer o quê? Você quer retornar. Aí você quer ficar aqui, ó, na 3D. Qual é o ponto central? O que faz, o que te dá garantia que você está na 3D? É quando você cria doenças, pobreza e dificuldade em relacionamentos. Relacionamentos. Ou você vai para cá e você dá esse salto quântico e você permite que essa semente se rompa, você permite que esse átomo seja pressionado para que ele vire algo novo, ou você faz um movimento de retrocesso. E daí você vai ficar preso em doença, em pobreza, ou seja, a escassez e em relacionamentos ruins. Qual é a sua escolha? Ou dá o salto quântico, ou permite que essa semente seja pressionada para que ela vire algo novo, ou você faz um movimento de retrocesso.
A gente começou agora a primeira fase desse estudo da espiritualidade. Até o próximo vídeo.